E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que muitos profissionais sentem, mas que poucos comentam, que é a sensação de não ter talento nenhum, de não se sentir bom em nada, aquele sentimento de já ter passado dos 30 e não ter se encontrado profissionalmente. Já ouvi de pessoas incríveis, inclusive, que o talento era não ter talento, que não era bom em nada. Se você já se sentiu assim, então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Débora Catarina, especialista em carreira saudável e bem-estar organizacional, e esse canal nasceu para ser um espaço seguro para cuidar e te apoiar na sua vida profissional. Se você está insatisfeita com o seu trabalho, se você está buscando um desenvolvimento de carreira, um desenvolvimento de liderança, aqui é o seu lugar. E hoje eu vou te ajudar a enxergar os seus talentos que já existem em você. Não tem essa de eu não tenho talento nenhum, de eu não sou bom em nada. E nós vamos já começar, mas antes disso, eu já quero te pedir, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para você acompanhar cada semana conteúdo que está sendo preparado com muita atenção, com muito carinho, para te apoiar na sua jornada profissional. E por que que eu escolhi esse assunto, falar sobre talentos, nesse quinto vídeo aqui do canal? Porque assim como o propósito, tem muita gente que pensa que talento também é algo assim extraordinário, artístico, algo muito revolucionário, mas na verdade, talento é aquilo que você faz naturalmente. Você consegue fazer com facilidade, outras pessoas reconhecem em você coisas que você poderia passar assim muito tempo, horas fazendo sem se cansar. É muito comum que as pessoas reconheçam, por exemplo, que as pessoas sempre procuram para desabafar. Mas não conseguem entender que nessa ação natural das pessoas te procurarem, existe ali um talento seu para ouvir as pessoas. Pode ser que você seja elogiada pelas suas criações, mas nunca parou para pensar que atrás, por trás dessas criações, tem sim um talento para artesanato, para atividades manuais. No meu caso, um talento meu é organização e planejamento. Pode parecer algo muito simples para você, se você também tem esse talento, essa habilidade de organização e planejamento, ou algo muito surreal se essa não é a sua praia, se esse não é um talento seu, mas ser organizada e ter essa habilidade de planejar as coisas de forma muito natural, que eu faço muito naturalmente, me ajuda a transformar as ideias em ações e os projetos em resultados. E quando eu tive clareza desse talento, eu me permiti ajudar outras pessoas a se organizarem também, a se planejarem na sua vida, na sua carreira. E por que que será que é tão difícil, então, ser algo tão natural, algo tão fantástico, algo tão bom a gente reconhecer os nossos talentos? Por que será que é tão difícil a gente reconhecer isso? E novamente, se você é um millennial, assim como eu, você tem os seus 30 e poucos anos, é muito possível que você não consiga hoje reconhecer os seus talentos, seja pela falta de autoconhecimento, profissional ou pessoal que nós não fomos ensinados, isso é algo relativamente novo para a nossa geração, mas também porque desde cedo nós fomos ensinados a focar nos nossos erros, nas fraquezas, e em consertar algo, seja na família, no trabalho, na escola. No meu caso, como desde pequeno eu gostava de organizar as coisas, seja minha mochila, as minhas tarefas, a bagunça do quarto, ninguém me dizia, nossa, como você tem talento para organização. Elas simplesmente diziam, vai lá e arruma isso. E além disso, nós temos também uma autocrítica internalizada, em maior ou menor medida, mas é uma tendência, como nós somos ensinados, a olhar para o erro, a olhar porque precisava evoluir, desenvolver, consertar. É muito mais comum que a gente consiga ver mais defeitos do que as nossas habilidades. E aí, algumas vezes, o que acaba acontecendo é que esse seu talento pode parecer muito simples para ser considerado algo especial, algo relevante. Por isso que antes de a gente descobrir os nossos talentos, é preciso a gente parar um pouquinho e mudar essa nossa forma de olhar para nós mesmos. A gente parar de julgar e começar a observar as nossas atitudes, os nossos comportamentos com mais curiosidade e reconhecimento. Muitas pessoas não conseguem reconhecer seus talentos, se sentem incapazes porque se comparam muito com os outros, porque tentam imitar os talentos alheios, porque desvalorizam por não conhecer, por não reconhecer as suas habilidades na prática, acabam não valorizando. Eu, por exemplo, achava que era super comum, era super normal, era super simples ter aquele caderno organizado, com os pontos essenciais destacados, com fluxogramas, com desenho.
com destaque nas palavras-chave. Eu fazia isso de forma muito natural. Sabe aquela pessoa que na escola ou na faculdade era aquela pessoa que sempre tinha o caderno completo, com uma letra legível, que o que você não entendia com o professor explicando, se você pegasse aquele caderno, parecia uma cartilha. Esse era o meu caderno. E como eu fazia isso de forma muito natural, eu pensava que isso era algo muito trivial. Então eu nunca parei para valorizar, para olhar isso como uma habilidade. Quando eu parei para fazer esse exercício de reflexão de, poxa, deixa eu dar uma olhadinha na minha trajetória. Quais são as habilidades, quais são as coisas que eu faço de forma muito natural, de forma muito bem feita, que eu faço bem feito e me dão prazer ao mesmo tempo. Não é só a execução pela execução. E eu me sinto bem fazendo aquilo. Parece que o tempo passa e eu nem percebo. Cada pessoa vai ter o seu tempo, vai ter o seu tipo de talento. E esse reconhecimento começa quando a gente tem clareza do que a gente faz bem, do que a gente gosta de fazer, do que nos energiza. Conhecer os nossos talentos nos dá pistas da carreira e das atividades onde a gente pode se destacar. Dá pistas de quais caminhos profissionais a gente pode escolher que vão fazer mais sentido, que vai nos dar mais resultado. Quando você atua em áreas que estão mais alinhadas aos seus talentos, o seu trabalho ele tende a deixar de ser um fardo e passa a ser também uma fonte de geração de satisfação, de energia. E isso não é uma visão otimista, uma visão motivacional em relação ao trabalho. Não, hoje nós já temos estudos que comprovam que as pessoas que usam seus talentos regularmente, elas são mais felizes e são mais produtivas. Quando você tem a oportunidade de utilizar os seus talentos durante a sua jornada, você vai ter mais momentos de flow, que é basicamente quando os seus recursos estão na medida dos seus desafios. E isso vai te proporcionar mais ânimo e mais disposição para realizar o que precisa ser feito. E um ponto super importante em tempos de redes sociais, quando a gente conhece os nossos talentos, é fácil a gente parar de se comparar com os outros, de se sentir inútil, desmotivado enquanto fica ali rolando o feed, e parece que todo mundo que está ali na rede social tem um talento especial, que essa pessoa é maravilhosa, que todo mundo é bom em algo e você não. Descobrir os seus talentos vai te ajudar a valorizar as suas habilidades únicas e perceber que existe um jeito seu, um jeito único de oferecer algo para o mundo. E também pode te ajudar a se desenvolver de forma mais estratégica. Os talentos, eles são como os músculos. Quando você conhece, você pode treinar, multiplicar, fortalecer esses resultados. Por exemplo, quando eu descobri que eu tinha esse talento para organização e planejamento, eu pude olhar com mais cuidado em como aprimorar essa habilidade para liderar projetos, para organizar equipes, para empreender com mais segurança, inclusive. Então, eu separei aqui algumas estratégias para compartilhar com você, para te apoiar nesse caminho de descobrir os seus talentos. O primeiro passo, a primeira estratégia que eu quero compartilhar com você é justamente o que eu já falei no início do vídeo, sobre a autoobservação. Então, você vai observar quais são as suas ações automáticas. Aquelas coisas que você faz sem esforço, que parecem muito naturais para você, mas que não é para todo mundo, como eu comentei do caderno, seja na escola, na faculdade ou até mesmo na vida profissional. Então, o convite aqui é que você tire um tempinho para anotar ali situações que você executa com facilidade e naturalidade, para te apoiar nessas pistas em relação aos seus talentos. Outra estratégia também muito relevante para te ajudar a identificar quais são seus talentos é olhar para os seus desejos de infância. O que você gostava de fazer quando você era criança? O que despertava a sua curiosidade e prazer? Do que você mais gostava de brincar? Quando estava na sua vez de escolher qual ia ser a brincadeira, qual era a brincadeira que você quase sempre sugeria? Quando eu fiz esse exercício, eu reparei que quando eu era pequena eu também adorava organizar as coisas em casa, criar métodos para que tudo ficasse mais prático. Então, isso vai mostrando, vai revelando na minha história que eu já tinha, de fato, essa aptidão para planejamento e organização desde cedo. Bora listar aí, então, 3 a 5 coisas que você amava fazer quando você era criança para ver se tem aí algum talento que se repete hoje. Uma terceira estratégia que também pode te ajudar a indicar os seus talentos é identificar o que você aprende muito rápido. Tem algo aí que você sempre aprende mais rápido que as outras pessoas? E pegando novamente o meu exemplo da organização e planejamento, aprender sistemas de organização, planilha, processos bem estruturadinhos sempre foi muito fácil para mim e não necessariamente é para a maioria das pessoas. Então, se eu vejo um novo aplicativo de produtividade, de organização de rotinas, de implementação de processos, é algo que para mim parece quase que intuitivo. E novamente reforça aí o meu talento para organização e planejamento. E por aí, quais são as habilidades que você pode
Anota aí que você absorve mais rápido que as outras pessoas, que você considera super fácil, as pessoas consideram super difícil. Isso também pode ser uma pista de um talento seu. E claro que não poderia faltar uma estratégia de autoobservação no que você tem satisfação para desempenhar. O que que você faz que te dá muito prazer, mesmo quando é muito desafiador? O que que você faz assim que te faz perder a noção do tempo? Por exemplo, algo que dá pânico em muitas pessoas, mas que me dá assim muito prazer, muita satisfação, é organizar uma agenda da semana, planejar as tarefas, estruturar os processos, planejamento estratégico do ano, do negócio. Me dá muito prazer e energia. Eu adoro quando chega na etapa de planejamento de carreira durante o processo de orientação profissional, é algo que de fato me dá muita satisfação. E hoje, olhando para sua rotina, para suas tarefas, ainda que você não esteja se sentindo satisfeita profissionalmente, quais dessas tarefas que você realiza você sente ainda prazer e tem facilidade? Tem alguma coisa que você sente falta quando você não realiza? E seguindo aqui para a nossa penúltima estratégia nessa investigação sobre os seus talentos, você já se perguntou o que que você faz que os outros acham muito difícil? Parem para pensar. Qual que é o tipo de tarefa que as pessoas sempre te pedem ajuda? Tem algo de tudo isso que a gente já anotou até aqui nesse vídeo que você faria assim, sem se cansar? Eu espero que até esse momento você já tenha preenchido aí várias linhas do seu caderno, tenha preenchido já a sua folha para compartilhar comigo depois como que está sendo para você essa investigação. Mas não só de autoobservação serão as nossas estratégias de hoje nessa investigação sobre os seus talentos. Uma estratégia importante também que pode te ajudar bastante é pedir feedbacks externos. Muitas vezes a gente não enxerga os nossos talentos porque a gente está muito próximo de nós mesmos. É super importante esse exercício de autoobservação, de autoconhecimento, mas vai te ajudar bastante também se você puder contar com a confiança, com a proximidade das pessoas que se relacionam com você, a te ajudar a enxergar o que que é natural para você, mas que é especial para eles. Ter essa troca com pessoas próximas de confiança me ajudou muito durante o meu processo de mapeamento, porque quando eu perguntei para os colegas de trabalho, para os meus amigos, eles sempre apontavam a minha organização e a capacidade de estruturar processos como um ponto positivo. Essa minha habilidade de sistematizar as coisas, de conseguir ouvir e organizar as ideias. Eles usavam muito o exemplo que parecia que eu conseguia desembaralhar, separar as peças daquele quebra-cabeça que parecia muito difícil de resolver. E ter esse feedback me ajudou bastante, porque eu sempre fui uma pessoa com uma tendência a ser mais calada, especialmente em grandes grupos. E por muito tempo eu me julgava por ser calada. Só que justamente ter essa postura mais calada me ajudava justamente a observar mais, ouvir o grupo e conseguir sistematizar, conseguir organizar aquela ideia, organizar aquele monte de ideias daquela falação que todo mundo estava trazendo suas contribuições, eu conseguia sistematizar e a gente chegava num resultado comum. Esses foram reconhecimentos muito importantes e que eu não tinha percebido sozinho, que durante essas trocas foi me trazendo bastante clareza de vários pontos. Eu citei aqui bastante o exemplo da organização e do planejamento, mas nessas trocas eu tive muitos feedbacks interessantes e que eu não tinha percebido que era algo que eu fazia naturalmente e que era muito especial, que era de muita contribuição para as pessoas à minha volta. Então, o convite agora é, depois de ter preenchido sua listinha, ter feito esse exercício de autoobservação, é você escolher de 3 a 5 pessoas que você considera confiáveis, que convivem com você, para te ajudar a descrever as suas facilidades, os seus pontos fortes, o que você faz que para eles é muito difícil e que você faz parecer fácil. Eu tenho certeza que você vai começar a perceber que os talentos eles podem ser pequenos, podem ser silenciosos, mas que ainda assim são muito poderosos. Como eu comentei durante todo esse vídeo, justamente planejar uma rotina, organizar as informações dos processos, me dá energia e resultado, e é algo que hoje eu consigo fazer bem e ajudar as outras pessoas a fazerem na sua vida e na sua carreira. Não existe isso de você ter nascido sem talento, de você não ser boa em nada. Eles estão aí dentro de você, só vai precisar agora um pouquinho de atenção, de curiosidade, de reconhecimento para você encontrar esses caminhos para você usar de forma estratégica nessa sua remanejamento de rota, nesse seu planejamento de desenvolvimento de carreira. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, que contribua na sua jornada de investigação dos talentos, que você de fato entenda que não existe essa de eu não sou boa em nada, que eu não tenho talento nenhum, que meu talento é não ter talento.
Conta para mim nos comentários como foi para você fazer esses exercícios, quais deles você conseguiu fazer com facilidade, quais deles você teve dificuldade. Conta para mim como tem sido para você essa experiência, que eu te espero no próximo vídeo. Até já!